Jesus seja contigo. Nós vamos refletir sobre o plano de Deus para a família e teremos aqui um panorama desse plano divino para cada membro da família. Nós vamos iniciar cantando um cântico sobre a família que diz: que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Família sem igual. Oremos. Deus nosso Pai, abençoe esse momento de reflexão para que a Tua palavra e a Sua instrução seja útil e proveitosa para todas as famílias que se debruçarem em Tua palavra, buscando a instrução do Senhor para viver a vida do lar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no texto de Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao 21, na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Aqui está um resumo, um panorama bíblico do plano de Deus para a família. Vamos então meditar nesse importante assunto. Família não é uma invenção humana, não é uma ideia do Estado nem da sociologia. Não foi inventado pelo engenho e o interesse humano. Família é uma ideia que nasceu no coração de Deus na eternidade. Portanto, é uma instituição planejada e concretizada por Deus. Tentar destruir esta instituição é andar na contramão da vontade de Deus. Deus sempre protegerá e levará a bom termo os seus planos, inclusive a família. E Deus que criou a família também traçou um plano para os membros da família para viver e andar conforme o propósito divino. Deus criou a família e traçou os caminhos para que a família possa seguir. Vejamos então. Primeiro, nós vamos destacar aqui o plano de Deus para cada membro da família e começaremos pelo esposo, sim, que é o cabeça do lar. E a função primordial do marido, do esposo, é, como diz Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O texto de Colossenses que lemos diz: maridos, que cada um de vós ame a sua esposa, e não a trate com amargura. Amar a esposa é o grande mandamento de Deus para o marido. A esposa deve ser tratada com carinho, com respeito, com cuidado. Amar a esposa, o padrão é o próprio amor de Cristo, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo entregou por ela. Amar a esposa como um parte mais frágil, como disse o apóstolo Pedro,
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui diz a mulher parte mais frágil, ela é assim, em termos mais emocionais, ela sente mais, ela sofre mais, ela se angustia mais, é mais sensitiva. E o homem precisa ter esse cuidado de tratar a mulher com afeto e ternura, para não quebrar este vaso. Em algumas circunstâncias, a mulher, claro, se mostra mais forte, muito mais forte do que o homem, inclusive no enfrentamento de dor física. O homem se queda por qualquer cortezinho no dedo. A mulher tem uma criança em parto normal e sorri enquanto a criança nasce na dor do parto. Então, maridos, ame sua esposa como a parte mais frágil. Ame a esposa como aquela dádiva de Deus para você. Efésios 5,33 diz que, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Por que estou enfatizando tanto o amor à esposa? Porque esta é uma atitude que os maridos têm deixado mais a desejar nos nossos dias. Às vezes ama o futebol, ama o seu carro, ama a sua empresa, ama os seus amigos, e a mulher às vezes fica deixada de lado. Amar a esposa e não tratá-la com amargura. É o que diz o verso de Colossenses 3,19. Qual é o plano de Deus para o marido? É que esse ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E cuide, busque a provisão, enfim, acerte de carinho, de respeito, de afeto. E é com o amor que o marido conquista o respeito e a submissão e a obediência da sua esposa. Uma esposa amada tem a alegria de servir ao seu marido com a maior prontidão. E aqui a gente trata do plano de Deus para a esposa. Que essa seja submissa ao marido. Veja, o primeiro verso que lemos em Colossenses, o verso 18 do capítulo 3, diz: esposa, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Assim como Cristo respeitado e honrado e obedecido por sua igreja, assim devem as esposas também honrar, respeitar e obedecer seus maridos. Ou seja, andar lado a lado com o seu marido, sendo uma bênção na vida dele. Que sejam submissos ao esposo como a igreja é a Cristo. Efésios 5, 22 e 23 diz: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Nós temos aqui o princípio da autoridade. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Adão, ele foi quem deu nome à mulher, mostrando inclusive a sua autoridade como líder na família. Foi assim que Deus instituiu. O marido é um tipo de Cristo, a esposa é um tipo da igreja. E o marido deve amar a igreja como Cristo, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher submissa ao marido como Cristo é a igreja. Esposa sendo submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Como convém no Senhor. É claro que às vezes o marido é arbitrário e precisa rever essas atitudes, porque a mulher não é um objeto, a mulher não é um instrumento, a mulher é uma vida, é a imagem de Deus, é herdeira como homem das maravilhosas graças de Deus. Ok? Como diz a Escritura, no plano de Deus, no plano da redenção, não há distinção entre homem e mulher, todos são iguais no sentido de merecer o respeito e de ser alvo da graça de Deus, embora tenham papéis distintos no âmbito da família. A submissão ao marido é interessante que ela é destacada essa conduta de Sara em relação ao seu esposo Abraão, que é
um exemplo para as mulheres. Embora sabemos que tenha havido problemas no relacionamento doméstico entre Sara e Abraão, mas nada que não tenha sido contornado. 1 de Pedro 3, 5 a 6 diz: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, e da qual vós vos tornastes filhas praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, o plano de Deus para a esposa é que essa seja submissa, respeite, honre o seu marido. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual.